dia 14, na verdade, né? A Lua e o Sol aqui se encontrando aqui em Virgem. Nesse dia, já estava no finalzinho, tá? Percebe que o Mercúrio, que está com esse Szinho, ele, na verdade, o ciclo do planeta, ele, na volta ao redor do Sol, para nós, ele parece estar retrógrado, né? Mas ele dá uma parada, fica 2 dias como se estivesse parado no céu, tá? Então, ele ficou 2 dias nesses 8 graus e 3 minutos aqui de Virgem. E agora ele já voltou ao movimento direto, né? O mês passado teve muito essa questão aqui, ó. Vênus já tinha saído do retrógrado, mas tinha bastante coisa retrógrada no céu. Então, ficou muito essa situação dessa revisão interna, né? Então, como você estava mesmo falando, muita coisa que estava guardada, muita coisa que estava pipocando, né, internamente, e saía para fora. E claro que isso É, pensar alto não é a melhor ideia para falar com alguém, né? Mas é o que acabava acontecendo, ou seja, a gente acabava falando coisas que a gente tinha como guardadas, entendeu? E muitas vezes a gente nem percebia isso, né? Isso ainda está um pouco no céu, entendeu? Mas não tão marcante. Né? Marcante por quê? Porque esses planetas que são Vênus, Mercúrio, Marte, né, esses planetas e pessoais, tem. eles marcam muito, ou seja, a coisa fica bem exteriorizada, né, em palavras, em gestos, em ações, em comunicação e tudo mais. Com eles voltando agora em movimento direto, a coisa tende a ficar mais tranquila, né, e retomar o rumo. O que acontece é que, claro, se ele estava em movimento retrógrado, a gente vai passar ainda pelas coisas que ficaram para trás. Eu costumo falar o seguinte: dá 2 passos para frente e um para trás. E quando você dá um passo para trás, você vai retomar um passo para frente, percebe? Então, as coisas que foram ditas, as coisas que foram faladas, as coisas que foram pensadas, na verdade, começam a entrar num rumo de conserto, num rumo de sanar todas as coisas que ficaram ali expostas, entendeu? Esse questionamento, né, ainda fica nesse Mercúrio marcado, né, como início dessa alunação, que vai até lá, o mês de outubro, falando assim, pensa nas coisas, medita a respeito das coisas e o rumo a qual você quer tomar, né? Esse Júpiter, que está aqui em cima, em Touro, Touro fala muito essa questão ligada ao material, né? Ligada à terra, ligada ao trabalho, ligado a tudo que a gente coloca na astrologia como sendo a segunda casa, né? E o regente era Vênus, o regente é Vênus, aliás. E com esse Júpiter aí em Touro, ainda fica esse receio, muitas vezes, em estar investindo, percebe? Até que ponto o que eu estou fazendo compensa na vida que eu quero ter, né? Então, tem essa questão, né, como se fosse fazer um investimento e olhar e falar, cara, qual vai ser o retorno disso? É confiável? Não é? Isso daí falando a respeito de qualquer coisa, quer seja trabalho, quer seja dinheiro, quer seja relacionamentos, quer seja moradias, né? Porque quando fala em touro, presta atenção, o pessoal fala, vou comprar uma casa. Beleza, você comprou a casa, mas daqui a pouco você vai ter que manter a casa. Daqui a pouco você vai ter que, se você for alugar, você vai ter que ver inquilino, você vai ter que, ou seja, tem todo um custo que você tem que colocar em cima da casa. Não é só ter a casa, né? Então, todas as coisas são assim, ou seja, a gente adquire as coisas, mas a gente tem que mantê-las. E muitas vezes o manter as coisas é mais custoso do que comprar. Comprar se parcela em 100 vezes, compra. Agora, e para manter? Então, não é só uma questão de dinheiro, mas sim uma questão de tempo. É uma questão do que você está fazendo com a sua vida, né? Aonde isso vai gerar um lastro, aonde que isso vai gerar um conforto, aonde que isso é benéfico para você, né? As coisas são as coisas, ou seja, é uma casa, é um carro, percebe? São coisas, né? São coisas que vão te dar trabalho. E o trabalho que você quer ter é esse, porque esse Netuno que está aqui retrógrado, né, em peixes,
traz uma sensação assim, olha, vou ser feliz fazendo tal coisa, né? Mas lembra de outras vezes que você fez a mesma coisa. Quais foram os desafios? E muitas vezes agora eu estou confortável, agora eu estou bem, estou tranquilo, tomei meu banho, estou alimentado, estou de boa, né? Mas geralmente não bate assim, geralmente bate quando você está cansado, quando você está irritado, quando você tem uma série de outras coisas, né? Uma série de cobranças com a cabeça cheia, que naquele momento você tem que desenrolar isso daí. Então, esse Júpiter fala, se organiza, né? E essa cobrança também vem junto desse Saturno, né? Que está aqui do lado, também na casa 10 em Peixes, né? Retrógrado também. Então, fica essa questão que quando passar por cima aí a Lua passar por esse Plutão, esse Saturno, depois esse Netuno, Quirón, Júpiter e Urano retrógrado, bate ainda essa questão das coisas que precisam ser resolvidas e muitas vezes não foram resolvidas, coisas que foram começadas e não foram terminadas, coisas que deveriam estar arrumadas e não estão, né? Tudo isso, então, voltando a esse questionamento, precisa dessas coisas? Precisa ser dessa forma? Precisa ter esse trabalho? Precisa ter essa casa? Precisa ter esse carro? Né? Então, muitas vezes bate nessa questão de dor, até de apego, percebe? Fala, é meu, né? Parece aquela criança com um monte de doce que põe na boca, né? Fala, é tudo meu. Mas, tá, esse doce está te fazendo bem? É uma coisa legal para você? Ou é uma ilusão? É um status? É uma perda de tempo, percebe? E aí começa a vir essas cobranças, e muitas vezes isso pode vir na forma de perdas. Então o cara chega, parece aquela história do carro, né? O cara chega, nossa, esse carro só quebra, esse carro só me dá problema, esse carro. Só reclama do carro. Até que roubou o carro, o cara fala, pô, mas roubaram o carro, agora eu tô sem carro, agora ferrou, agora não sei o que lá. Fala, vem cá, mas você só estava praguejando por causa do carro, até você perder o carro. Né? Então, mudar isso é uma forma até simples, né? Você agradece pelo que você tem e começa a trabalhar esse desapego, né, para uma coisa maior, ou seja, a planta não cresce se você não abre mão da semente. Então, o que que você vai abrir mão para atingir ou para transformar a tua vida, né? É uma escolha, é um chamado para isso, ou seja, existe esse triângulo que você viu no céu aí entre o Urano aqui em Touro, do lado de Júpiter, percebe? Fazendo esse trígono aqui, ó, com Virgem aqui, ó, Lua e Sol, né? Ou seja, a Lua nova, e esse Plutão aqui em Capricórnio. Capricórnio sempre tem essa pegada de começar as coisas, né? De ter um início, de buscar o norte, buscar uma forma de inovadora e claro, ter responsabilidade, ter compromisso, ter seriedade para com isso, né? Mas também pode se tornar uma teimosia no lado negativo, né? Pode se tornar uma teimosia e a resiliência, onde a gente está sendo resiliente e onde a gente está sendo teimoso. Não, mas vai dar certo. Não sei se vai dar certo. Não. Já deu errado uma vez, mudou alguma coisa? Não, mas é que eu não fiz com toda a vontade que eu tinha. Eu falei, cara, acho que o modo operante tem que mudar, né? E nesse ponto, a gente precisa abrir mão, muitas vezes, de coisas que não são boas para a gente, mas a gente fica apegado a elas, né? Até porque a gente não vê aquilo como uma coisa tão ruim, mas é. Então, existe esse convite aí para essa mudança, que é marcado por esse trânsito bem azul clarinho aqui, que é um quíntico, são 72 graus, né? Esse 72 graus coloca um ponto de transformação aí, tá? Entre a casa 10 e a casa 12 desse mapa. Ou seja, os objetivos de vida, né? E você vai ser feliz para com tudo isso, né? Então, nesse ponto, começa a vir processos de irritação, até porque Marte está aqui, ó. Marte está em Libra, né? Então, começa a ter um processo de crítica aí. Aonde que em determinados momentos a nossa vergonha fica exposta.
Então, exponha a vergonha, exponha, porque a vergonha, nesse ponto, ela pode bater de diversas formas, ou seja, não ter atingido um projeto, não ter concluído um trabalho, não ter desenvolvido a parte pessoal como gostaria, como poderia, e por aí vai, né? Ter sido relapso com as coisas, ter enrolado, né? As coisas depois eu faço e não faz, e por aí vai, tá? Então, nesse Marte aí, tem esse convite para fazer as coisas, buscar esse equilíbrio, acolher essas críticas e lembrar de uma coisa que é o seguinte: a maledicência é um mal. A maledicência traz muitas perdas, né? A partir do momento que você abre uma crítica para o outro, você se expõe a ela, né? E com isso, fica aquela coisa assim: eu aponto o defeito do outro, o outro vem e aponta os meus. E isso não é uma coisa agradável, mas acolher aonde que pode se melhorar, né? E com isso se ficar mais forte, ou seja, curar essas feridas, curar essas falhas, faz com que a gente fique mais forte. Então é tipo uma coisa assim, a pessoa chega e começa a criticar você em todos os seus pontos falhos. E aí você, claro, você não gosta disso, mas você acolhe isso daí. Você fica, você briga, espragueja, xinga, o que quer que seja, mas depois você para e fala, cara, tá demais mesmo isso daí, né? Se aponta os defeitos do outro, então, também da mesma forma fica uma briga aonde que os defeitos são expostos. Percebe até que o regente de Libra, né, é Vênus, e Vênus está em Leão. Então tem essa busca por prazer, tem essa busca por reconhecimento, tá? Mas esse reconhecimento faz um trânsito positivo até com esse nó do norte e com esse Quiron, que é o curador ferido aí em Áries, ou seja, buscando uma nova forma de ser, aonde que a gente tenha mais prazer, mais alegria, mais satisfação na nossa vida, mas esbarrando nesse aspecto crítico, né? Então, da mesma forma que o Libra, ele abre muitas coisas, ele tem muitas ideias, ele busca o requinte, busca a melhoria do lado negativo, ele tem muita dúvida e age por impulso, muitas vezes se tornando agressivo. E com esse Marte aí, há de se tomar cuidado com críticas severas, entende? Então fica uma coisa assim, começa a criticar o outro, começa a ver onde você faz igual e onde você pode melhorar. E já que o outro tem essa fraqueza, como lidar com essa fraqueza do outro sem que isso te traga um constrangimento, sem que isso te traga uma limitação, né? A partir do ponto que a pessoa fica criticando o outro, tudo que for dito, né, parece aquela coisa de polícia americana, tudo que você disser poderá e será usado contra você no tribunal. E aí fica essa história. E daqui a pouco é aquela coisa, você cobra do outro e daqui a pouco você faz igual, aí a coisa fica feia. Aí o martelo cai para cima de você, entendeu? Aí daqui a pouco a gente culpa o outro e se desculpa. Não, uma coisa não justifica a outra, percebe? Então, se melhora e com isso acaba usando esse Marte de uma forma benéfica que é você auxiliar o outro, perceber as suas falhas, as suas fraquezas, compreender como o outro funciona, a outra pessoa funciona, e conseguir se direcionar junto a essa pessoa de uma forma positiva, de uma forma engrandecedora. Se não, começa a ter só cobrança, limitações e processos autoobsessivos, percebe? Porque Saturno, por um outro lado, que está aqui em Peixes, ele também traz por si só essa questão do karma, é o regente de Capricórnio, onde está Plutão ali. Ele traz essa questão do corpo, que ele rege, né? O sistema ósseo e articulações do corpo, né? Então, nesse momento aí, se a pessoa toma essa postura e vai colocando isso, culpando, se desculpando, justificando, daqui a pouco ele pode sofrer um acidente, ele pode, entendeu? Ser responsabilizado por isso, né? Isso até em nível espiritual mesmo, ou seja, a gente tem que ter uma certa seriedade para
essas coisas. E tem horas, a melhor coisa é se calar, né? Se eu não posso ajudar, eu não vou atrapalhar. Se eu não posso falar nada de positivo, deixa eu compreender melhor essa situação, para que assim eu possa entrar dentro dessa reunião, desse trabalho, de uma forma mais positiva, de uma forma que venha a somar coisas, né? E por que não trazer alegria? Ou seja, tem uma alegria nesse ponto quando a gente executa uma coisa e tem essa sensação de vitória, que é interna, né? Isso indiferente que seja qualquer coisa, né, que você faça, que seja uma coisa positiva, daqui a pouco você se sente realizado. Então, se você realizou uma coisa pequena, outras coisas grandes também, a seu passo a passo, você também vai conseguir realizar. Desde que você cumpra isso com justiça, desde que isso você busque um equilíbrio, desde que através disso você consiga essa harmonia. Lembrando que existe um ponto aí no mapa que é essa linha que vai de Áries, né? Junta esses dois signos, Áries, e aqui embaixo Libra. Quando a gente junta esses dois aqui, ó, Áries e Libra, tem tudo isso daqui, ó, e aqui Libra aqui, ó, que tem aqui, você junta essa força aonde que você tem impulso, aonde que você tem justiça e equilíbrio. Então, se Áries fala do eu, né? Do eu sou, eu aconteço, eu vou fazer, fala do ego, fala de uma nova primavera, ou a gente ir com toda a força, toda a gana, todo o desejo para cumprir as nossas coisas. Libra fala do outro, fala desse ponto de equilíbrio. O que você quer, o que eu quero é uma coisa, e isso esbarra no outro. Ou seja, nem todo mundo quer a mesma coisa, ou até você quer uma coisa e a pessoa quer outra. Tem que ter uma negociação e equilíbrio para com isso, né? Então, nesse ponto, até esse Mercúrio aqui, estando estacionado já para entrar para o movimento direto, ele faz essa questão de observação, né? De você parar e observar, né? Sem estar no movimento retrógrado, muitos astrólogos ainda consideram isso como um movimento retrógrado, mas ele já saiu do retrógrado, ao final do retrógrado, revendo tudo que aconteceu nesse período, né? Enquanto ele estava retrógrado, esse um mês que ele ficou retrógrado, para entrar num movimento direto, ou seja, entrando para que as coisas sejam encaminhadas novamente, para que as coisas criem um novo caminho, para que as coisas tenham uma solução, né? Apesar de que, claro, tem planetas buscando essa interiorização ainda, como eu falei, Saturno, Netuno, né? Plutão, retrógrado, mas são planetas mais distantes, então a influência dele não é tão marcada. Agora, Júpiter rege também essa questão social, né? Como é que está a política? Como é que está a diplomacia, né? Eu posso contar com política pública? Qual a tendência disso? Então, essa questão de traz essa euforia agora de querer entrar para o fim do ano, Papai Noel daqui a pouco vai passar por aí, vamos começar a fazer as coisas, vamos agitar as coisas, vamos programar a viagem, vamos fazer um monte de coisas, tá. Mas não se esqueça que janeiro tem, para quem tem criança, tem escola, tem PVA, tem IPTU, tem um monte de coisas aí, e que isso precisa estar arrumado, porque senão é aquela coisa que o pessoal vai para a praia, curte na praia, tá tudo muito, muito bem, muito bom, depois fica 5, 6 horas no carro e o estresse que ele passa no carro não compensa tudo aquilo que ele curtiu na praia, né? Então, esse Júpiter retrógrado fala assim, aproveita as coisas, mas com uma certa parte mais comedida, né? Ou seja, faça isso, mas não ponha todo o seu dinheiro, não ponha todo a sua força em uma coisa só. Cuide sim, realize as coisas, comece a coisa e as coisas que você começar, as acabe, mas pense bem antes de começar, porque, querendo ou não, tudo isso é um compromisso e que nem sempre vale a pena, nem sempre vai atingir isso, né? Então, as coisas que são feitas
de forma intempestiva, acabam depois trazendo muitas vezes descontentamentos aí, entendeu? Ou seja, se gasta muito tempo, muito dinheiro com coisas que, na verdade, no final das contas, você fala, putz, foi demais, né? Se puxasse menos o freio, fiz muito arroz, era bom ter feito um feijão, era bom ter feito outras coisas, como se fosse um prato. Fiz um monte de feijão e agora vou fazer caldo de feijão, estou com o saco cheio de comer caldo de feijão, vou comer outra coisa, percebe? Da mesma forma, ter esse balanço entre um impulso e o outro. E claro que esse Netuno retrógrado aí traz, por um lado, muito essa questão de criatividade, imaginação, coisas que vão te fazer feliz, tá? Mas, por outro, pode também trazer obsessões, por outro, pode trazer apego, né? Por outro lado, ele pode trazer uma ilusão, né? Não vai dar certo, a coisa vai funcionar. Eu falei, não sei, não. Isso tem que ser uma coisa bem pautada, isso tem que ser pontuado, isso tem que ser organizado, isso tem que. Então, tudo que é cuidado com isso, né? No mês que está com essa energia de Virgem, fala desse processo de cura. Virgem fala de como é terra mutável, fala da transformação das coisas, né? E começa a falar uma coisa assim, ó, tudo está nos detalhes, né? Cuidar dos detalhes, muitas vezes os detalhes fazem toda a diferença. Começar uma coisa, né? E daqui a pouco você se esbarrar no detalhe é complicado, né? É que nem começar a fazer uma obra e daqui a pouco não pensar nem em luz nem em água. E daqui a pouco você olha, está com a obra pronta e ele vai passar o cano. Vai quebrar a viga, vai furar, entendeu? Tem coisas que não dá para mexer. Então, esses detalhes são importantes na hora de projetar, na hora de organizar tudo isso, né? Porque senão, depois, você vai ter prejuízo, você vai ter perdas, né? E que nesse momento, então, é o momento de organizar as coisas, é o momento de escolher os caminhos e rever os caminhos, né? De ser pontual, de buscar essa estruturação para que isso daí comece de uma maneira positiva, que comece de uma maneira pensada. Isso falando até da saúde, percebe? Ou seja, porque Virgem também fala desse processo de saúde aonde que daqui a pouco a gente começa a entrar em festa, se você não está com o fígado legal, como é que você vai para a festa? Não vai, né? Se você não está com a saúde em dia, você não vai desfrutar nada, você vai ficar no hospital, você vai ficar numa cama, você vai ficar dentro de uma limitação de corpo, né? E muitas vezes, então, esse Júpiter retrógrado também fala isso, é bom você se cuidar, é bom a gente cuidar das nossas coisas, porque Júpiter rege o fígado, enquanto Marte rege o sangue, percebe? Estrutura óssea em Saturno, né? Ou seja, tem essa pegada de cuidar da estrutura, de cuidar do nosso impulso, do nosso ego, do nosso sangue, e dessa coisa da raiva, ou da energia toda que é gerada pelo fígado. E que agora, tá? Então, o que acontece? Eliminar a gordura, cuidar mais do corpo, cuidar mais do sangue, né? Tomar essa coisa das 7 sangrias aí para dar uma limpada no sangue, porangaba para eliminar a gordura, entendeu? Que a gente vai acumulando. Porque daqui a pouco a gente entra nesse processo de fim de ano e tem umas coisas de fim de ano que são engraçadas, né? As comidas de fim de ano não são comidas de verão, são comidas de inverno, né? Nozes são todas coisas quentes, né? Então, muitas vezes o pessoal começa a entrar mais sabiamente na salada, em outras coisas que são mais leves no fim do ano. Porque senão a gordura é muito boa quando está frio. E agora, nesse final de inverno aqui que a gente está tendo, que mais 2 dias a gente vai entrar na primavera aí, né? Isso daí tá, esse inverno foi bem quente. Teve alguns dias frios, a maior parte do tempo foi quente. Com essas quedas de temperatura, ou seja, por um outro lado, você percebe uma mudança toda no globo, né? E essa mudança toda que está acontecendo no globo está acontecendo de uma maneira bem rápida, né? Você vê esses tufões, essa mudança do polo magnético que estava antigamente o polo magnético estava lá no Canadá lá em cima, agora já está quase na Sibéria, ou seja, não é uma mudança pequena nesse polo magnético.
E até hoje não se sabe como essa mudança vai acontecer, né? A gente sabe que com essas mudanças aí, muda até o Atlântico Norte, a corrente do Atlântico Norte, lá já está acontecendo, enfraquecendo muito. Ou seja, tem uma série de mudanças climáticas aí por acontecer, e essas mudanças climáticas também vão revelar coisas que estavam ocultas, né? A gente fala muito dessa era de Aquário aí, e essa era de Aquário aí se mostrando de forma prática, já que o regente de Aquário é Urano, e Urano estando em touro do lado de Júpiter, mostrando também essa revisão política e essa revisão de caminhos e revisão do para quê das coisas, né? E quem realmente está no poder? O pessoal pensa que o presidente está no poder. Não, quem está no poder são as grandes corporações, né? As grandes corporações estão no poder mundial. 90% de todo o dinheiro do mundo está concentrado em 1% da população. Você acha que essa população tem mais ou menos poder ou influência? Ou seja, você percebe até aqui essa coisa, vamos buscar investimento estrangeiro. De onde vem esse investimento? Né? Então, na verdade, o pessoal fala, tem que privatizar as coisas, com essa relação de apego, de ter as coisas, que está ligado a tudo, né? Mas, na verdade, privatizar para funcionar, não sei, você está dando ouro na mão do bandido, né? Então, tem essa questão de sucateamento, né? Então, a gente precisa valorizar as nossas coisas, né? Porque senão o outro vai querer comprar e vai começar a botar defeito. Para quê? Para pagar mais barato. Daqui a pouco você vende aquilo e vai se arrepender. Ou seja, o que eu estou querendo falar com isso? Isso não é só uma questão material, isso é uma questão também do que a gente troca quando a gente está comprando coisas. Ou seja, como assim? Quem eu me tornei quando eu adquiri tal coisa, quando quer seja uma pessoa, um lugar, um grupo, o que eu abri mão em troca do quê? Existe uma troca, percebe? Se eu estou falando com vocês agora, eu poderia estar em qualquer outro lugar. Não que eu pense nisso, mas é um fato. Então, eu vendi uma parte do meu tempo, eu vendi uma parte de mim para estar falando com vocês e vocês da mesma forma. Percebe? Isso é uma relação de valor, é um valor que você está colocando, que nós estamos colocando nisso tudo, né? Então, nesse ponto, a gente tem que ser grato e valorizar tudo que está ao nosso redor para a gente ter um valor, senão a gente não tem valor. Se a pessoa pensa muito no individual, ela fica só, percebe? Ao redor dela se torna uma coisa meio caótica. Por quê? Porque, na verdade, uma pessoa que só pensa em si cerca uma série de pessoas que estão ao redor, que, na verdade, ficam pageando o outro com interesses escusos, né? Ou seja, tem essa idolatria e essa enganação. É uma mentira. Mas é aquela coisa que a gente percebe. Aquele cara é desonesto, aquele cara é picareta, aquele cara usa o espiritual, as coisas, em detrimento, mas é papel dele. A questão dele ser assim é porque alguém vai lá e alguém aceita essa mentira como sua verdade. E é interessante isso em algum momento, né? E nessas daí a pessoa se cresce. Você vê muitas situações aí de líderes de igreja que condenam o pessoal da Umbanda e do Candomblé, mas o pastor, o padre, ou sei lá o quê, vai lá no cara para chamar fiel. Ou seja, bem interessante isso. Ou seja, essa hipocrisia, né? Onde que, na verdade, isso daí não é um tratado espiritual, é um tratado financeiro, né? Enquanto a pessoa está vendendo coisas, não tem problema nenhum. O problema é quem ela se tornou com isso, né? E, na verdade, ela manipulou o outro, ela está sendo manipulada. Ela enganou o outro, ela partiu de um auto-engano. Ela traiu o outro, ela se traiu. E por aí vai. Né? Essa coisa estando claro, ver esses detalhes, consertar essas coisas e agir com isso de uma maneira que seja mais clara e mais construtiva. Porque não tem outra forma. A gente planta um monte de espinho, vai crescer um monte de espinho.
Mesmo que, mas eu não sabia que era espinho. Fala, bom, agora você já sabe, né? Aprenda com isso, qual a utilidade do espinheiro e aonde ele pode ser plantado de uma maneira que não machuque ninguém, mas que ele possa ser aproveitado. Quer seja uma cerca de proteção, por aí vai fora. Agora, se não tem essa consciência, daqui a pouco a pessoa vai se machucar, né? Com coisas que, na verdade, não precisariam ser dessa forma, mas se tornaram dessa forma. Culpar, se justificar, não vai mudar a situação. Compreender como isso aconteceu faz com que a gente ganhe mais consciência e, através disso, uma mudança possa existir. De qualquer forma, acolher os erros, as falhas, não ver isso como uma falha, mas só, só uma questão que vale a pena sempre frisar, só erra quem faz, né? Então, quem fez uma coisa, mas fez. A partir disso, então, como pode ser melhorado? Apontar os erros do outro vai fazer com que os nossos erros fiquem expostos. E aí, é um brigando com o outro e aquilo que está errado continuar errado. Vale muito mais a pena, então, reorganizar, ver o nosso papel, se realinhar, né? Respirar fundo, né? Porque nessas horas parece que o pessoal começa a despejar, né? Um monte de coisas na nossa cabeça e daqui a pouco você fala, Jesus, respira fundo, porque senão tem que ser mais sucinto, tem que ser mais prático, tem que ser mais objetivo, né? Porque se, tanto esse Plutão quanto esse Capricórnio, esse Saturno, eles têm essa questão de profundidade e rabugice, né? Sem paciência, né? Perde-se a paciência. Com esse Marte aí fazendo trânsito, uma quadratura aqui, com esse Plutão aqui, ó, essa quadratura é um trânsito de desafio, percebe? Então, fala, cara, fica, parece aquelas coisas assim, pô, já vem esse cara me torrar as pitangas aqui, entendeu? E aí, putz, é mais uma, o cara te torrando as pitangas, é mais um problema, é mais uma coisa. Daqui a pouco você começar a perceber, você está se isolando, e aí fica aquela coisa. Uma vez eu estava numa reserva, daqui a pouco percebo uma pessoa falando, e aí, tudo bom? Bem? Paulo, eu tava com o pessoal que era muito chato, não sei o que lá, para o era chato, não sei o que lá, chato, chato, chato. Acho que de 30 palavras, 40 ela falou era chato. E daqui a pouco ela acabou de ir embora. Eu falei, nossa, que mulher chata. Percebe? É aquilo que ela nutriu, aquilo que ela se tornou. Então, né, essa pegada de parar, respirar e falar, vamos mudar essa vibração aí, para quebrar isso, né? E focar naquilo que vale a pena e que vai ser bom para você e para o teu meio. Dia 29 de setembro está a lua cheia acontecendo, ó, o sol está aqui e a lua está do outro lado do mapa. Do lado de Quirón, do lado de Netuno retrógrado, do lado de ó, Quirón e nó do norte, tudo em Áries aí, né? E do outro lado, o sol já está em Libra, percebe? Saiu do mês, né? Aqui no calendário judaico, a gente está no Rosh Hashanah, ou seja, o Ano Novo judaico. E o Yom Kippur entra no Yom Kippur. Então, acho que esse Yom Kippur é bem essa coisa de pedir perdão mesmo, para limpar as coisas, né? Perdoar tudo que tem que perdoar, tá? Compreender o nosso papel, né? Que a gente exerceu nos erros e nos acertos. Com base nisso, traçar um novo plano de ação que seja mais positivo, né? Percebe que esse mês ainda a gente está consertando as coisas pessoais, né? Reencaminhando as coisas pessoais. Parece que passou aquele tufão no sul, né? Aí o pessoal está limpando toda a casa, está arrumando o dia, está arrumando o acesso, está arrumando a casa para um novo tufão que pode vir a qualquer momento. Então, ficar pensando no pior não é uma coisa legal, mas se preparar para o pior é uma coisa inteligente. Erguer a casa, fazer uma estrutura melhor, percebe? Tudo isso é uma coisa importante. Quem sabe fazer da casa um barco, né? Então o cara começou a alagar, o cara sai boiando com a casa. Interessante é até pensar que
a oração e fazer só o fato de ficar de joelhos, orando ou rezando, você se põe toda, o joelho está ligado a Saturno, né? Então você põe toda a tua flexibilidade, né? Na tua fé, na tua estrutura, pedindo esse conceito. E só isso, só o fato de você ficar de joelhos e fazer uma oração abre o lobo frontal. Fazendo isso, você tem mais foco. E o teu foco é mais claro. Então a gente para de procrastinar mais, entendeu? E a coisa, você assume isso como uma coisa sua. E claro, e a gente procrastina não com coisas agradáveis, a gente procrastina com coisas que são chatas. Sim. Mas essas coisas chatas, que sejam documentos, que sejam arrumações, são coisas que se não estiver pronto, não estiver arrumado, a gente não faz nada. A gente não consegue fazer nada. A gente vai ter problemas depois com justiça, a gente vai ter outros problemas. Então, aproveita para arrumar a casa, porque quanto mais a casa estiver arrumada, melhor vai ser para quando a coisa abrir. Entende? Vai estar tudo estruturado. Então, o que acontece? A casa está pronta, sua mente está pronta, seu corpo está pronto, né? Está tudo pronto para receber uma nova coisa. Se não tiver, vai ser outro problema que a gente vai ter. Por quê? Se tua casa não está pronta, o que acontece? O corpo não está pronto, você não vai desfrutar a festa. A casa não está pronta, você não consegue receber ninguém. Seus papéis não estão organizados, você não consegue assinar nenhum contrato. E por aí vai. Então, quanto mais isso estiver arrumado, melhor, porque Virgem também é a última casa que a gente fala do hemisfério noturno. O hemisfério noturno são todas as coisas pessoais, meu corpo, minha família, minhas posses, meu trabalho, meus irmãos, meus primos, meu prazer, como eu gosto de ser apresentado, como eu me trato, como eu me organizo. Para depois, entrando em Libra, já começa a primeira casa do outro. Por isso que fala de casamento, fala de uma série de coisas, entendeu? São, na verdade, os contratos. Por isso que fala de justiça. Tudo é contrato. E se não fez o contrato direito, depois vai chorar. Porque pode dar brecha. E onde tem brecha, o cara foi sacana, a pessoa foi de má fé comigo. Sim, mas querendo ou não, a gente permitiu isso em algum momento. Né? Nesse ponto, fica salientado da seguinte forma: o Sol aqui, ó, voltando, engraçado que o mapa da Lua cheia também bate na casa 12, lembra? Que a gente estava falando dessa 12ª casa. Ó, e a casa ainda está regida por Virgem, percebe? E Mercúrio ainda está em Virgem aqui, percebe? Lembra que eu falei que ele vai demorar, ainda vai passar um tempinho até entrar em Libra, né? Então, o que acontece? Até a Lua cheia ele ainda está em Virgem, ou seja, organizando as coisas, buscando essa reorganização, né? Curar as feridas, acertar as ilusões, a falta de estrutura, e aquilo que precisa morrer, aquilo que precisa ser transformado para gerar uma nova coisa. Só que é um momento tenso, a Lua cheia traz esse momento tenso. Percebe que Marte está aqui, ó, e está em oposição ali, ó, percebe? Fazendo essa ponte aqui, ó, né? Tem todo esse monte de planeta aqui, ó, do outro lado, ó. Né? Essa ponte que é feita aí com todos esses planetas, Lua, Quirón e Netuno, com a Lua ali do lado, essas coisas batem. Ou seja, parece que nesse momento, quando a Lua estiver cheia, as emoções vêm à tona, vêm a pico, o que acaba acontecendo? Qualquer gatilho, né? Nesse momento, gera o quê? Gera um atrito. Olha os desafios que tem aqui. Ó, a quadratura aqui, Plutão em quadratura com Marte, Plutão em quadratura aqui com a roda da fortuna em Áries, com Lua e tudo mais. E tudo isso também em quadratura com o signo de Câncer aqui em cima. Apesar de não ter nada em Câncer, percebe? Mas, de qualquer forma, isso fica marcado no céu. Lembrando que a Lua crescente vai ser aqui, né? Em Escorpião para Sagitário.
E a lua minguante, né, vai ser aqui em Gêmeos. Gêmeos, Câncer, desculpe. Tá? Então, vai ativar novamente isso daí, né? Em Câncer. Porque primeiro ativa, né? Tipo, a gente fala uma coisa, briga com o outro, depois a gente fala, ai, cara, fui brigar com a pessoa que menos eu devia brigar. Mas é exatamente isso. A gente briga com as pessoas que estão próximas, a gente briga com ninguém que está longe, percebe? Então, controlar esse impulso, né? E essa irritação, porque senão vai dar pau mesmo. E tem horas que essa briga, infelizmente, é necessária. Até para manter limites, né? Se a gente não coloca os nossos limites, o outro simplesmente se vê no direito de interferir, né? Se eu falo que eu não gosto, e muitas vezes o quanto você não gosta, percebe? Quanto vocês ficam irritados com uma coisa, com uma atitude, com uma forma. Falar isso, né? Colocar os limites e tudo mais, e ver onde que a gente deixou essa brecha. O pessoal fala, ah, fulano é abusado. Mas você deixou ele ser abusado. Fala que você não gosta. Se coloca, se põe. Ah, mas eu não gostei que você falou isso. Mas, bom, você não gostou até então, era eu que não estava gostando. Agora, pelo menos agora é você que não está gostando e está tudo bem. Pelo menos não sou eu que não estou gostando. E aí traçar esse plano de harmonizar isso novamente para gerar um novo equilíbrio, né? Então existe também essa situação, essa condição de respeito, de limite, né? Até porque as pessoas têm as suas fraquezas, né? E que muitas vezes está colocando um peso muito maior do que a pessoa aguenta, né? Então é aquela coisa, a pessoa que quer ficar mais forte, ela não vai lá e aumenta 100 quilos de uma vez, ela vai aumentando 100, 1 quilo, 200 gramas, 500 gramas, e assim sucessivamente. Então, em determinado momento, a pessoa se torna mais forte, ela aguenta mais esse peso. Mas se a pessoa está fraca e não sabe se comportar com esse excesso de carga, ela pode se machucar. Ou ter isso como uma agressão e atacar, como uma forma de defesa. Então, ter essa sapiência, né, de parar e questionar e perguntar, né? E claro que isso daí tem muita dúvida, então vem um monte de carência à tona e fala para os cotovelos, né? Então, nessas horas, a gente está muito soturno, respira fundo, senão vem o velho rabugento e começa a brigar. É, Maria. Dói até as articulações do corpo, né? Porque Saturno tem isso, ele busca esse isolamento. Em determinado momento, esse isolamento é uma coisa boa, né? Mas em outro, não é, não. Tem horas para a gente dormir, tem horas para a gente acordar, tem horas para a gente vir para nossa casa e ficar em paz, e tem horas que a gente precisa vir a público, expor quem a gente é e falar o que a gente almeja. Medita. Eu acho que tem uma coisa de Marte que fala uma coisa assim. Marte representa uma porta que se abre, tá? Essa porta que se abre, muitas vezes a gente tem que se humildar, e em outras vezes a gente tem que se proteger, né? Mas, essencialmente, é uma porta que se abre. Então, dê coisas boas, receba coisas boas, reequilibre as coisas, né? Para que exista esse equilíbrio entre você e o outro. E que a prosperidade, o crescimento, a bem-aventurança entrem. Percebe? Ninguém dá algo que não tenha. Então, muitas vezes a gente se humilda e uma forma de agradecer a Deus é ajudando o outro que não teve a mesma oportunidade que a gente teve. Tá tudo certo. Isso daí faz com que lá para frente, em outro momento, quando há um momento que muitas vezes a gente ia ficar num momento mais fragilizado, mais fraco, vem alguém e nos auxilia da mesma forma.
Percebe? Porque é um ciclo, né? Se é um ciclo kármico, o karma pode ser bom ou ruim. Então, planta uma coisa boa. E muitas vezes tem um pouco mais de tolerância, respira fundo, equilibra isso com o outro, né? Para que a vida seja mais equilibrada lá para frente. Agora, começou a ser turrão, briguento, não sei o que lá, vai ficar sozinho. E que tem horas é bom também. Mas, volto a dizer, tem hora para dormir, tem hora para acordar, tem hora para ficar sozinho, tem hora para sorrir para o mundo sorrir para você. Sempre tem essas duas partes da mesma moeda. Se não fica aquela coisa, a pessoa sempre quer, eu mereço. Eu acho interessante isso. A pessoa fala assim, eu mereço tal coisa. Falou, cara, eu não sei se o valor que você está colocando, que você acha que você merece, o outro acha. Você acha que o outro tá achando que quem merece mais é ele. E aí? Como é que vai ficar isso? Né? Então fica cada um puxando para um lado, e no final das contas, quem for mais fraco vai chorar. E até mesmo quem foi mais forte teve um grande desgaste para adquirir aquilo. Será que valeu a pena? Não sei. Há de se ver. Percebe? Até nisso tem uma situação que é a seguinte: quando a gente tem um desafio, o desafio, percebe, que faz a gente crescer, está além dos nossos limites. Ele exige uma solução que não é a solução que a gente tem. E que, na verdade, vai trazer novas coisas. E o que é novo, mas exige a gente se desdobrar, né? Exige a gente se superar, exige a gente abrir mão, exige que a gente seja responsável para com isso e arque com essas consequências, tudo bem. Mas que também, nessas horas, exige também que a gente seja humilde e fala, cara, eu não sei como resolver isso. Você tem alguma ideia? Percebe? Poxa, nunca pensei que você ia falar isso que estou falando. Percebe? Qual o problema? Muitas vezes a pessoa te dá uma solução que você quer enfiar o sorvete na testa, né? Você fala, tá na minha cara e eu não vi, né? Então, vários pontos de vista. Mas, de qualquer forma, a decisão que você acolheu, o caminho que você acolheu, é seu. Assuma isso, assuma com suas benefícios, os benefícios que isso te trouxer, e também com os prejuízos também que fazem parte. Tá tudo certo. Eita, Esse mês, que é o finalzinho, né, mês chamado de Elul, né, fala da alegria. Engraçado, né? Ou seja, trazer essa alegria. Apesar de todas as dificuldades, a gente está vivo. Agradecer pela vida, agradecer pelas coisas, agradecer pelas pessoas que estiveram por todo esse tempo aí, as pessoas que ficaram aqui, as pessoas que se foram, agradecer por tudo isso daí, ser grato para com Deus, ser grato pela vida, ser grato por todas as coisas boas e até as ruins, né, que aconteceram com a gente, porque até as ruins obrigaram a gente a se mudar. Sem elas, a gente também não mudaria, né? A força de Camael fala do fogo de Deus, é essa força de Marte, percebe? Mas essa força de Marte, que é o sangue, que é a luz, o fogo de Deus, tem uma dualidade entre Camael e Samael, que está relacionado também ao veneno de Deus. Ou seja, aonde que o nosso ego ele pode ser uma coisa generosa, pode ser uma coisa boa, pode trazer um karma bom, e aonde a gente se auto-envenena, envenenando a nós, e é tudo ao nosso redor através desse veneno. Perceber essas duas coisas. Aonde que isso é bom e onde que isso é ruim. Percebendo isso, existe um processo de recuperação, existe um processo de cura. E percebe bem, quem teve perdas valoriza muito mais quando tem ganhos, percebe?
Para quem sempre ganhou. Quando tem uma perda, o mundo acabou. Para quem sempre teve percalços, ele dá o valor que aquilo tem. O valor é diferenciado. Que ver caiar, que está relacionado essencialmente a esse atributo, regozijado, ou seja, agradecer por todas essas coisas, né? Agradecer, muitas vezes, até uma forma dessa revisão, da gente estar lembrando de tudo que aconteceu, ser grato, né? Ter uma boa lembrança, muitas vezes, nos impulsiona a continuar andando para frente. Por isso que muitas vezes é importante para a gente marcar datas, né? Mulher, acho que é muito mais isso, né? Mulher sempre sabe quando começou a namorar, quando mais, ela sempre grava. O homem geralmente esquece, mas mulher tem um caderninho, uma agenda telefônica na cabeça, fala aniversário de fulano, aconteceu tal coisa. E são coisas legais, percebe? Né? Então, louvar isso e trazer esses aspectos que são positivos à tona, né? Até o versículo que fala, eu amo a Yahvé, eu amo a Deus, né? Porque ele ouve a minha voz suplicante. Percebe que em determinados momentos, se a gente está ferido, nosso coração está quebrado. Se está quebrado, ele está aberto. Se está aberto, ele pode entrar alguma coisa nova. Então, em vez de ficar prestando atenção na chateação daquilo, presta atenção a isso, de trazer essa nova energia, de trazer essa nova luz, de buscar isso, o novo, agradecendo a Deus e pedindo por essa luz, entende? Esse é o pantáculo que a gente acende na vela. Embaixo tem um ritualzinho, com o Salmo 116, que é o Salmo da Bíblia, que a gente lê quando está colocando na parede, acendendo a vela em cima do altar. Essa cor amarela está ligada a Mercúrio, essa força mercurial. Essa cor meio dourada, marronzada, está ligada ao elemento terra, ou seja, trazer o céu para a terra. Nessas horas a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente pede. Por quê? Porque pode acontecer. E aí, mas não era bem isso que eu queria, mas foi isso que você pediu. Percebe? Então, nessa hora, fica esse lembrete de falar assim: quem dentro de nós está pedindo? É por vaidade, é por orgulho, é por arrogância? Ou é por uma necessidade, é por uma coisa boa? Essa reflexão. Num processo assim mais suave, entende? Ouvir as coisas. Abrir essa porta e pedir opinião até do outro. Entende? Porque através disso você tem outra opinião, você tem outra escolha. Senão você só vai ficar com a sua escolha. Nem sempre as nossas escolhas são as melhores, concorda? Até porque a gente tem um ponto de visão, a gente não consegue ver o todo, né? Então, quanto mais pessoas têm outros pontos de visão. Então, isso abre o nosso leque. Eu acho bem mais salutar, né? E bem mais assertivo até. Até porque tem pessoas que passaram por isso que muitas vezes a gente não passou. Por situações, coisas, trabalho, tudo mais. Você já pode salientar, ó, toma cuidado com isso, com aquilo, por aí vai. Faz desse jeito, porque senão você pode esbarrar naquilo na frente, por aí vai. E claro, nos mapas aí, veja onde está a Virgem. Então, mapa, Natal, e em que casa está batendo agora. Onde está teu Virgem no mapa do teu aniversário. Com isso em mãos, você consegue, então, direcionar teu mês melhor. E aqui, nesse arquivo, já tem a entrada da Lua e as fases da Lua as 8 fases da Lua e quando a Lua entra em cada signo. Lembrando sempre, prestar atenção agora, quando ele for entrar em Capricórnio, já vai encontrar Plutão, depois vai encontrar Saturno, vai encontrar Marte, até chegar a Lua cheia, vai passar por todas essas coisas, vai passar por Netuno, né? Tá bom? 21 agora, encerrando o nosso Pois é, viu? Ó, bom horário.
Gente, boa noite a todos. Boa Que noite. fiquem em paz.